E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Maravilha. Vamos chegando aí que hoje a live ela sai um pouquinho daquilo que geralmente a gente tem batido papo aí, que é a questão mais relacionada à técnica de dente, e vamos para um campo um pouquinho mais amplo, né? Que é o impacto daquilo que a gente come ou daquilo que a gente deixa de comer e se alimentar, o impacto que isso tem, né, na nossa saúde oral, esse impacto que tem na presença, na manifestação de algumas doenças bucais e também o impacto da nutrição nos processos de cicatrização óssea e gengival quando nós realizamos isso em nossos pacientes. E hoje é interessante que a gente vai bater um papo com uma pessoa que eu admiro muito, que tem um conhecimento excepcional, que para mim é uma das melhores nutricionistas que eu já conheci, que é a Lívia, né? Deixa eu chamar ela aqui, ver se ela já está aqui. Convidar ela aqui. Aí. Ver se a Lívia já entrou aqui. Ela já entrou, já assim. Isso aí. Oi, E aí, Lívia? Boa noite. bem, e você? Também, que legal aí. Primeiro que eu gostaria de te agradecer, né, por ter aceitado aí fazer esse bate-papo comigo. E, e não sei, acho que a maioria das pessoas aqui são dentistas, né, e são clientes. Talvez não te conheçam aí. Quem que é Lívia Torres? Boa noite a todos. Você é o primeiro lugar e eu gostaria de te agradecer aí o convite, a honra de estar numa live com o Dr. Celso Sakakura aí. Muita gente admira, inclusive eu aí sou sua fã número um. Sempre, sempre te elogio e agora Ah, obrigado. publicamente também faço questão, porque seu trabalho é ímpar. Uhum. Imagina. Poxa, obrigado, obrigado. E, bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Lívia Torres, eu sou nutricionista, me formei em 2007, uns 15 anos atrás aí, pela PUC de Campinas, e ao longo dos anos eu me especializei em nutrição integrativa, né? E aí eu fiz a pós-graduação do Dr. Lair Ribeiro em nutrologia, fui estudar nutrigenética também, então a gente consegue fazer dieta aí baseada no seu DNA, né? Silenciar os genes. E ao longo dos anos fui me especializando e entrando nessa área aí que eu sou apaixonada e quanto mais a gente estuda, né? Tudo sei que nada sei. Uhum. Olivia, primeiro aí, qual a diferença de dieta e nutrição? Bom, dieta, As pessoas, as pessoas confundem um pouco, sim, né? sim. Eu nem gosto de. Normalmente eu nem menciono a palavra dieta, né? Porque quando você passa para o paciente que você vai fazer uma dieta, ele pensa assim: bom, vai ter início, meio e fim. Então normalmente, Aham. eu não menciono porque normalmente eu gosto de utilizar o termo plano alimentar. Porque quando você fala de um plano alimentar, aí você consegue desenvolver uma reeducação alimentar, né? Porque dieta a gente tem inúmeras. É igual quando me perguntam assim: ah, você é nutricionista low carb? Ou você é nutricionista funcional? Você é nutricionista paleo, vegana? Aí eu falo, eu sou nutricionista, né? Eu atendo o ser humano. Então, normalmente a gente até se intitula de ser humanologista, porque a gente tem que enxergar o paciente como um todo, né? Não só Perfeito. especificamente a Sim. alimentação. Então, acho que a dieta acaba te engessando um pouco mais, né? Sim, dieta fica aquele restrito àquilo que a gente Sim, come só, né? e a gente. E uma coisa, e uma coisa assim interessante, cara, é que eu sou formado em odontologia já faz 25 anos, né? Apesar de ter estudado numa faculdade super top,
a USP, feito pós-graduação, né? Nas universidades estaduais, em programas de pós-graduação conceito 5 e 6 no CAPES, né? Eu pouco ou nada ouvi a respeito de nutrição interferindo nos processos, a não ser em cariologia, né? Em cariologia, realmente, a gente aprende que o açúcar, aprende que o amido são aí o substrato, né? O combustível principal para as bactérias cariogênicas desenvolverem a lesão, né? Mas, excetuando-se essa linha, e o famoso, perdão, e o famoso escorbuto, né, que a gente aprende na periodontia, que eram relatados que os marinheiros, que passavam meses ao mar, né, sofriam de escorbuto, acho que por uma restrição alimentar muito, muito puxada, né, de vegetais e frutas, e acabavam desenvolvendo problemas gengivais graves, né? Mas fora isso, a gente nunca ouviu, nunca escutou que atualmente, né, a nutrição ou os nutrientes podem impactar de uma forma importante no desenvolvimento aí de doenças periodontais, na amplificação e principalmente na cicatrização. Então, acho que a gente podia entrar nesse meio, né? E, sei lá, começar aí falando, poxa, que nutriente que é importante para as nossas gengivas e dentes e osso, né? Que é o que basicamente constitui aqui os nossos dentes, nossa cavidade Sim, com bucal, né? certeza. E onde que a gente acha esses nutrientes, né? Tá Só para um bom. pouquinho que eu vou ligar o ar-condicionado aqui. Um pouquinho. Tá. Mas pode falar. O que você acha da gente começar comentando sobre os alimentos que inflamam e depois os que não inflamam, para a gente. Sim, acho que sim, porque a maioria dos nossos colegas aqui nem sabem, ou a maioria das pessoas não sabem que Alimentos inflamatórios. existem alimentos que vão provocar uma inflamação sistêmica, né, no nosso corpo e que isso pode, né, maximizar aí outros processos inflamatórios que estão ocorrendo simultaneamente no nosso corpo, dentre eles aqueles que acontecem também na cavidade Exatamente. bucal, né? E os principais aí alimentos que a gente encontra hoje em dia, né, na alimentação da grande maioria da população, é o trigo e o leite, né? Normalmente a pessoa acorda comendo um pãozinho, né, base de trigo, aí come uma bolachinha no meio da manhã, aí dependendo do almoço tem aí um bifinho à parmegiana, aí à tarde outra bolachinha, e se bobear à noite é um wrap 10, né? Algum lanche, alguma coisa assim. Então, E o refrigerante aí rolando, né? Ou sem suco de falar, caixinha, né? sem, Ou sem iogurte, falar né? no líquido durante a refeição, né? Seja ele qual for, mas esses obviamente são os piores. Então, o problema hoje em dia, né, é a superexposição ao trigo, né? Então, o que que aconteceu? 40 anos atrás, né, o trigo ele foi hibridizado, né? Virou transgênico. Então, para aumentar a produção do trigo, então aumentou o glúten em 4 vezes, então 400%. Então, o que que acontece? E o nosso DNA não muda assim, né, em alguns anos, tão rápido quanto foi a mudança do trigo, né? Que foi nas últimas 4, 5 décadas. Então, quando a gente come um alimento com trigo, o nosso corpo não reconhece, né? É como se a gente tivesse um leitor de código de barra e esse trigo que foi hibridizado até o ponto de virar transgênico, quando entra em contato com o nosso organismo fala, opa, mas que alimento é esse, né? Ele já não reconhece. E a partir do momento que não tem esse reconhecimento, começa a gerar um processo inflamatório, né? Então, por isso que hoje em dia a gente fala que o trigo que a gente come hoje não é o mesmo trigo, né, que Jesus Cristo comia. É totalmente diferente. Então, isso vai disparando, né, estimulando, puxando gatilhos e criando esse processo inflamatório. Então, cada organismo tem um elo mais fraco, né? Uns pode ser o cérebro, outros pode ser o estômago, outros pode ser a pele. Isso tudo depende em qual momento da sua gestação sua mãe passou algum susto ou teve algum estresse muito grande.
Então, se de repente estava formando aí a sua parte cognitiva cerebral, o seu estômago, o seu pâncreas, o seu vaso, e sei lá, sua mãe bateu o carro, estou dando só um exemplo, e estava no quarto mês, um exemplo, né? De repente, ali a sua função pulmonar, depois da hora que você cresce, vai amadurecendo, o seu pulmão é o seu órgão mais fraco. Então, por isso que cada ser humano cada um vai ter a sua peculiaridade, a sua diferença, além da genética, obviamente, porque vai ter um órgão mais fraco. E aí o trigo justamente vai inflamar naquele elo mais fraco de cada pessoa, como se fosse uma corrente, né? Que se... Por exemplo, a pessoa que tem aí, Sim, tomando exemplo do pulmão, tá se alimentando aí em demasia com trigo, começa a ter algum tipo de tosse, algum tipo de bronquite, exatamente. alguma Ou, por coisa desse exemplo, tipo. dermatite, ou psoríase, né? As doenças autoimunes, né? O principal gatilho de uma doença autoimune hoje em dia é o trigo, o glúten e o leite, né? Então, porque quando você fala de doença autoimune, independente do nome que ela tenha, a gente vai tratar o intestino. Então, você tem que começar tirando os alimentos inflamatórios, ou ao menos minimizando o consumo ao máximo, né? Caprichando, aumentar o consumo dos Uhum. anti-inflamatórios e aí cuidar da digestão. Então, quando você faz todo esse equilíbrio, aí você consegue colocar uma pessoa que tem autoimune em remissão, né? E aí, Exatamente, em porque controle, né? Uma coisa você menos. diminui os sintomas, né? Então, por exemplo, se ela tem uma psoríase, algumas têm na Perfeito. palma da mão, algumas no braço, enfim, quando você retira esses alimentos inflamatórios, Uhum. a pessoa, a coceira vai embora. Me fala uma coisa, ó. Olha que louco, né? Ontem eu fui no show do Coldplay, aí lá você sabe que é difícil a gente comer Mas é certo, né? necessário. Aí eu comi um pãozinho lá ontem, né? Cara, você acredita que hoje começou a me coçar o olho Acredito. aqui? Já começou a me atacar, ó, começou a me coçar o olho. Agora eu tava vindo aqui, nossa, começou a dar ardência no olho, uma coceirinha aqui no canto, né? Quer dizer, uma Sim, reação tardia, né? Não é imediato. a reação Imediato. É, você. alérgica, vamos falar, né? Sim. Uma A reação já gente. mais É, tardia, né? E você falou de alimentos anti-inflamatórios. só Quais fechando seriam esse esses, gancho aí então? da questão da alergia, porque às vezes, por exemplo, você teve um dia depois, mas você poderia ter comido ontem esse trigo no show e ter uma enxaqueca 3 dias depois. Até 3 dias depois. Não, Te deu tô com enxaqueca hoje enxaqueca de hoje manhã? também. Então, Também, e também, tô com às vezes pode ser no enxaqueca, dia dor seguinte, de como você falou, cabeça. então é diferente, a gente tem alergia imediata, né? Uhum, E a gente tem a intolerância alimentar tardia, que perfeito. isso é pouco divulgado. Quase não se fala em intolerância Uhum. alimentar tardia, se fala em alergia. Aí se mede no sangue a peixe, a crustáceo, né, frutos do mar, ovos, mas dá para a gente rastrear aí 222 tipos de alimento que causam essa intolerância alimentar tardia, que faz também uma inflamação, né? Então, por exemplo, às vezes você come o ovo, que é um alimento a princípio muito bom, né? Ou um brócolis, por exemplo, puxa, mas é um alimento Uhum. natural. Mas para aquela genética e aquela quantidade de estresse que a pessoa está passando, de repente o ovo não está compatível para ela naquele momento. É aí que entra a nutrigenética, que a gente faz que a gente chama de dieta do DNA, né? Então, quando me perguntam assim, por Perfeito. exemplo, ah, mas você tira o trigo de todo mundo, né? Eu não tiro nada de ninguém, né? Eu só sugiro substituições. Eu falo assim, não necessariamente. Se a pessoa não tiver irritabilidade, queda de energia depois das 3, dor de cabeça, enxaqueca, psoríase, ou otite, rinite, sinusite, faringite, laringite, esofagite, gastrite, artrite, enfim, Bronquite. né? Espondilite e celulite. Se você não tiver nada disso, você não tem sensibilidade ao trigo, então você não precisa tirar. Agora é difícil conhecer alguém que não tem nada disso, né? Uhum, uhum. Isso que você falou da genética é muito interessante, porque, não, pá, todo mundo sabe, não sei se todo mundo sabe, mas eu sou paciente da Lívia aqui. E quando a gente fez os testes de alimentos, né, que eu tenho Isso. reação de imunoglobulina G, né?
que dá essa reação tardia, pô, dentre o trigo e o leite também tinha, né? Alimentos, não estamos nem falando aí de produtos alimentícios, Sim. né? Mas tinha ovo, tinha a kiwi, tinha a maçã, tinha a cenoura, tinha a castanha, ou seja, só alimento do ponto de vista nutricional, alimentos fantásticos, né? Mas que no meu corpo estavam Exatamente. E provocando uma conta para eles que inflamação. eram os que você mais comia. É, Normalmente, o alimento que mais nos faz mal é o que mais a gente come, porque esse processo inflamatório, né, faz com que o corpo libere endorfina, serotonina, então isso te causa uma sensação de bem-estar quando, né, que obviamente é momentânea ali, passageira. Então você fica naquele ciclo vicioso. E aí depois tem as consequências, né, a longo prazo, cronicamente. E bom, sem falar do leite, né? e Sem falar do leite, que né? mais? Quando a gente fala do leite É, de vaca, né, que normalmente como a gente, né, cresceu consumindo leite de vaca e a gente aprendeu que supostamente era saudável, mas para pensar, a gente é o único animal, né, em fase adulta que bebe um leite de outro animal. Então pensa, você nunca viu a girafa mamando uhum, na vaca, né? Não existe isso na natureza, só a gente, ser perfeito. humano, bebe leite de outro animal. E tem uma questão, porque a vaca ela produz leite com os hormônios para o bezerro, né, virar novilho. Então aí na questão de alguns meses, né, a gente fala de 12 a 24, tem que ganhar aí uns 500 quilos, né? Então, então nós humanos, Uhum. né, consumir um leite que tem hormônio para o bezerrinho virar novilho, será que é interessante para o nosso metabolismo? Será que a gente consegue digerir isso bem depois dos 8 aninhos? Ou será que a gente vai criando as famosas Uhum. intolerâncias e sensibilidades, né? Esse é. Qual que é um sinal clínico de Bom, a intolerância e clássica de sensibilidade a intolerância, leite? porque assim, existe, isso é importante também da gente esclarecer, porque muitas pessoas falam assim, ah, eu tenho intolerância à lactose. Aí o que acontece? Ela compra vários alimentos sem lactose, lact-free. Aí, principalmente o leite, né? Aí ela Uhum. acha que ela tá. A sintomatologia que normalmente é diarreia, né? Então ela fala, ah, tô tomando leite lact-free, então eu não Uhum. tenho mais diarreia. Só que ela não sabe que o que mais Uhum. inflama do leite, a lactose é o açúcar do leite. Digamos que é o menos pior. É, proteínas, E né? o que inflama no leite é a proteína que se chama caseína. Então, quando a pessoa consome um leite lact-free, né, colocou-se uma enzima para quebrar a lactose, e porém a caseína ela ainda está íntegra lá, e é o que mais causa essa reação inflamatória que nós estamos conversando aí. E outro ponto importante, a molécula do trigo, ela é muito parecida com a molécula do leite. Então não basta você, por exemplo, quando você tem a intolerância à lactose, você, tô tomando leite lactofree, eu deixei de tomar leite, mas continuo comendo pão. E também, ao contrário, também não funciona. Normalmente você tem que tirar tanto trigo quanto leite. Substituir, né? Eu não gosto de tirar, como eu mencionei, a gente faz substituições. Então você troca o Uhum. trigo por outros tipos de farinhas, né? Farinha de amêndoa, farinha de arroz, e farinha de mandioca, tem uma muito boa que se chama Zay, ela dá um ponto assim, uma liga muito boa. Aí você faz essas substituições. E o leite tem os leites, Uhum. né? Que também de amêndoa, de arroz e Leites os vegetais, de vegetais, né? coco. Hoje em dia a gente encontra em qualquer Uhum. mercado, né? O acesso hoje em dia está muito mais fácil. E ainda assim, tem muita gente que me pergunta assim, quando eu falo de leite vegetal, ah, mas o leite de soja? Eu falo, não, soja não. Outra fonte. Essa não, essa também é transgênica, né? Então, para o nosso organismo, em questão Uhum. hormonal, não é interessante. É, ela Exatamente. mimetiza o estrógeno, né? Então, não sei se todos os colegas sabem, mas assim, eu já também fiz a pós de nutrição, também 18 meses com aí, e lá ele bate bem nessa tecla, né? Que o derivado de soja, o leite de soja, que é muito comum ser em substituição ao leite, ele provoca, né? Por ser um similar ao hormônio estrógeno, né? Ele provoca nas meninas, né? A antecipação da menarca, né? Então as meninas aí com
7, 8, 9 anos, estão já menstruando pela primeira vez, não sabe por quê, mas é porque está se alimentando de produtos que mimetizam o estrógeno, né? E o efeito também disso nos meninos também é ruim, né, Exatamente, Lívia? né? E nos meninos também pode dar até ginecomastia, né? Não só os meninos, mas principalmente nos meninos. Nos homens também, né? Então vai ficando, conforme vai envelhecendo, vai ficando com aquele Sim, corpo parecido com uma senhora, né? perfeito. E não associa, às vezes faz Aham, até uma aham. cirurgia, né? Que é a É, ginecomastia, mas não trata a causa, né? Por que que gerou esse acúmulo, né? perfeito. Onde não era para acumular. Uhum, perfeito. E aí tudo isso, né, que a gente está conversando dos alimentos pró, você não falou dos E, alimentos sim, anti-inflamatórios, você falou sim, dos dois para a gente principais entender. inflamatórios, né, que são leite e o trigo, e quais seriam aqueles que reduzem a Então, inflamação? um dos melhores, assim, é a cúrcuma, né? Que você pode ou consumir em cápsula ou colocar em algum alimento, seja no ovo ou nos legumes, onde você achar melhor. A cúrcuma tem um poder anti-inflamatório, assim, maravilhoso. O gengibre também é outro alimento muito interessante que tem essa capacidade anti-inflamatória, tem bastante oxidante. Uhum. Bom, pode falar, né, que eu vou pegar um negócio. Outros que eu gosto muito também são as algas, né? Clorela, espirulina. Então, quando a gente fala aí na parte odontológica, né, que o Celso começou a live perguntando sobre quais alimentos aí nós temos uma boa fonte, né, de cálcio, magnésio e alguns minerais. E as algas, que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem o hábito, né, aqui no Ocidente, mas gente, e infelizmente faz falta, né? Principalmente porque o nosso solo não é magnesiano. Então, aqui no Brasil, a gente não tem vulcão, né? Como na América Central, por exemplo. E aí falta Uhum. magnésio. Então, a grande maioria dos pacientes que você vai conversar que não suplementam, a gente percebe que tem carência de magnésio, né? Por inúmeras funções, seja por taquicardia, seja por falta de energia ou por resistência à insulina. Aí, ó. Pegando aqui a curcumina com pimenta É isso negra. aí. Dependendo também, a pimenta negra, né? Aí eu acredito que seja a piperina que tem aí, que é a casca da pimenta negra, né? Ela potencializa a ação da cúrcuma. Mas a pimenta preta também ela pode ser Sim. irritativa para determinados tipos sanguíneos. Então, tem a questão de potencialização para quem, né, pode, né? Geneticamente é compatível. Sim. Mas tem Ah, muitas pessoas que não legal. podem consumir a pimenta preta e não E eu, sabem. e, exato. E me fala uma coisa, já que Uhum. você falou de tipo sanguíneo, né? A questão da dieta do tipo sanguíneo Genética. ou a nutrição para o tipo sanguíneo. Você podia dar Sim, uma claro. ampassã para a gente aí? Normalmente, né, quando a gente fala em nutrigenética, e sempre, claro que nunca é engessado, e obviamente quando a gente tem a oportunidade do paciente fazer o teste genético, né, fica obviamente muito mais profundo. Mas quando não, a gente consegue fazer uma certa rastreabilidade, perguntando o tipo sanguíneo do paciente e também, se possível, dos pais. Porque, por exemplo, às vezes tem um tipo sanguíneo que é O. Normalmente, o tipo O, ele é bastante carnívoro. Mas ocasionalmente eu atendo alguns Os que não gostam muito de carne. Então você fala, por que será? Eu pergunto assim, seu pai é O e sua mãe é A? Ou, né, vice-versa. Você fala, sim, sim. Então, falou, então, porque o A, ele tem uma tendência a ser vegetariano. Então, ele não, naturalmente, ele já rejeita a carne. Só que o que que acontece? Não que isso seja ruim, obviamente que não é. O ideal é respeitar o corpo e a genética. Mas o que acontece? Como o A geneticamente é muito frágil e acaba não consumindo muita carne, acaba faltando ferro. Porque a carne tem ferro M, né? E os vegetais, as folhas verdes escuras, não M. E um não substitui o outro, eles se complementam. Então, quando você não consome carne vermelha, ou pouca carne vermelha, fica mais difícil, né, de você ter uma ferritina em níveis que a gente considera ideal, né? Que é acima de 70, no máximo 120, porque passou disso aí já é inflamação, né? Então, é isso que o tipo A É. ele tem que prestar um pouquinho de atenção. Ele deve, né, fazer uma dieta com muitas frutas, verduras e legumes,
peixes, mas ele tem que ficar atento aí na questão do ferro, da ferritina. Por quê? O ferro, ele transporta oxigênio, né, no nosso organismo. Então, a pessoa que tem o ferro baixo, ela não tem energia, ela não tem disposição, tem muito sono. Às vezes você vai avaliar aqui, né, o interior da pálpebra é branquinho, né, não Rosa, né? tá aquele vermelho vivo. Então, você vai reparando através do corpo Perfeito. alguns sinais, né? E isso a longo prazo, né, Uhum. vai afetando a saúde da pessoa, né? Aí, de repente, quando você faz uma Perfeito. reposição aí, né? Eu não gosto especificamente do ferro quelado, porque ele dá muita desbiose. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de tomar ferro quelado, mas a barriga distende bastante. Então, parece que a gente fica assim, gestante, né? As mulheres. Uhum. Lembra uma gestação. Eu gosto de lactoferrina, que advém do colostro. Então, ela mata vírus, fungo, bactéria e ajuda o ferro a subir. Então, quem é tipo A tem que ter esse cuidado, mas é muito interessante quando você Perfeito. faz essa alimentação vegetariana, porque justamente você está jogando a favor da sua genética. Agora, você quer ver uma pessoa tipo O doente? Ela não comer carne. Quando ela deixa de comer carne, ela Hum, vai adoecendo lentamente. Obviamente, quando a pessoa já chega com essa escolha, a gente respeita, a gente explica e a gente passa a suplementação, né? Para a pessoa não sofrer um dano tão grande aí, porque às vezes ela nem sonha, né? Às vezes, na verdade, quando perfeito. essa pessoa tipo ó, não come carne, eu falo assim, ó, você não come carne porque você não gosta de carne, ou você não come carne porque sua digestão é ruim. Você acha que a carne fica ali, né? Você demora mais tempo para você digerir. E a pessoa fala assim, sim, de fato, a minha digestão não é muito boa. Normalmente o tipo O, ele tem uma digestão mais fragilizada, seja esôfago, estômago, ou mesmo no final da digestão, né, que a gente absorve as vitaminas no delgado. Falando em digestão, né? Lembrei aqui de que os estudos mostram, né, que cerca de, acho que a partir dos 40 anos, né, a gente tem já uma certa atrofia das células Ah, sim. produtoras Uhum. de HCl no estômago, né? Então é normal aí, a gente quando tem 40, 45, 50 anos, já está com 50% somente do HCl, né, que deveria ter no estômago. E, e aí eu me lembro que, poxa, como é que a gente pode, Lívia, dar uma dica aí pro pessoal, como é que a gente pode saber se a gente tem falta de HCl no estômago, se o nosso paciente tem algum teste que pode ser feito assim de forma bem rápida para a gente Tem, descobrir isso daí? Porque assim, se você não tem o ácido clorídrico no estômago, né, você vai ter um impacto monumental na digestão, né? E consequentemente, você tendo impacto na digestão, você não vai absorver justamente, né? nutriente, Que a gente né? é, o que a gente come, o que a gente digere Exato, e o que a gente absorve. Então, você resumiu bem. Se você não está com perfeito. uma digestão boa, você pode comer bem, etc., né? Orgânico, 5 cores no prato, mas se a digestão está ruim, você não vai absorver. Então, sua célula está pobre, né? Não está chegando ali os nutrientes. E respondendo a sua pergunta, sim, tem. Na verdade, o corpo nos dá, né, alguns sinais. Então, normalmente, eructação, né? Refluxo, intestino preso. Esses são alguns sinais de que está faltando ácido, né, ali na digestão. Mas além desses sinais que o corpo nos dá, e às vezes você precisa de alguém como intérprete desses sinais, né? Eu brinco que eu sou intérprete de sinais e sintomas, porque a pessoa sente várias coisas e não consegue, obviamente, por não ser da área da saúde, né, saber o que está acontecendo internamente. Aí ela vai me contando e eu vou Uhum. traduzindo. E existe aquele teste, né, que é famoso, inclusive, que é o teste do bicarbonato. Então, depois a gente pode até fazer um post, né, colocar no nosso feed os minutos, os segundos, o que significa, né, porque você vai colocar o bicarbonato e beber aquela água com bicarbonato, e se você eructar depois de X, Y, Z minutos, você vai percebendo quão deficiente você está. Que é? O Que é que? essa palavra aí? Quão deficiente? Você falou? Ah, Eructar? gás, arroto. Ah, tá. Eructação.
Perfeito. Essa daí eu não sabia que era Gás. eructação, não. Bom, então é É, assim, você toma em jejum, né? 100 ml de água com uma colherzinha de café de isso, é. bicarbonato comestível, né? E aí cronometra o tempo que você leva para Exatamente. eructar, é isso aí. E a partir de quantos minutos já indica uma falta de, ou uma deficiência de Então, ácido nós vamos clorídrico? colocar no feed mais tarde, direitinho, para ficar a informação Então tá correta. bom, então coloca aí. Perfeito. E aí você tem todo o impacto na Exatamente. cadeia digestiva, né? E acaba tendo uma E pobre tudo começa, já absorção, que a né? gente Com está falando certeza, aqui né? para um público majoritariamente, né, dentista, né, da odontologia, tudo começa literalmente pela boca, né? A questão da mastigação é muito importante. Eu sei que todo mundo sabe, mas nem todo mundo coloca em prática. Então, questões básicas como beber mais de 3 litros de água, mastigar bem o alimento, né? Ter uma higiene de sono. Isso é nosso papel relembrar a pessoa. Porque apesar dela saber da importância de tudo isso, nem sempre ela consegue colocar em prática. Hoje, eu digo que infelizmente, né, a maioria das pessoas consome com celular, né? Então, seja no WhatsApp, alguma tela, né? Algum dispositivo móvel. E isso atrapalha ainda mais a digestão, né? Porque você não faz o mindful eating, né? Você não fica concentrado no que você está comendo, você se concentra na tela. E será que quando você está com uma tela, respondendo alguma mensagem, ou vendo no Instagram uma imagem ali, você de fato está mastigando, Numa né, adequadamente o tanto que deveria mastigar? Talvez não, né? A grande maioria não. E aí o que acontece? Quando não se mastiga, aí pegando o gancho aí que você falou, é, passam, né? Macromoléculas, então, resumindo, pedaços grandes, né? Vão para o trato digestivo que não era para passar. E, né, como diz, estômago não tem dente. Então, a nossa digestão começa na língua. Então, lá tem a amilase, que começa a digestão do carboidrato, já começa na língua. Por isso que é importante a mastigação junto com a saliva, que aí já tá, né? E quanto mais você está focado no que você está comendo, mais você produz saliva, né? E mais saciedade você tem. Por isso que o perfeito. simples fato de falar mastigue mais os seus alimentos e se concentre na sua... Perdão? Já emagrece. Exato, Já emagrece. Não precisa exato. tomar os empíricos. Então, e aí o que vai acontecer? Esses pedaços grandes, né, que não eram para passar, eram para passar menores, eles vão atrapalhar toda a digestão e, obviamente, a absorção. Então, como que a gente intitula isso? Chama Leaky Gut Syndrome, que é a síndrome do intestino que vaza, né? Então a gente tem o intestino é como se fosse, né, uma peneira, e quanto mais alimentos inflamatórios, quanto menos você mastiga, quanto mais alimentos inflamatórios você ingere, mais você vai abrindo as vilosidades, né, que a gente tem no intestino, as microvilosidades, e aquele pedaço de alimento que não era para passar, acaba passando. Então você provocou essa hiperpermeabilidade intestinal com os alimentos inflamatórios. Eu brinco que é como se fosse um tapete, né? Antigamente usava mais, hoje nem tanto, mas eu acho que o pessoal que está assistindo vai lembrar. Antigamente tinha aqueles tapetes bem felpudos, altos, né? E aí, conforme você vai comendo, consumindo alimentos inflamatórios, esse tapete ele vai ficando mais baixinho, você vai perdendo essas vilosidades. E com isso faz com que essas macromoléculas passem onde não era para passar. Resumindo, de repente você acorda com uma doença autoimune. Então, você passa um estresse, você acorda com uma doença autoimune. Você vai no médico, você fala, poxa, agora eu tô com uma, sei lá, uma psoríase, uma fibromialgia, um Renault, Livedo, um Hashimoto, né, que é muito comum, que é a tireoidite de Hashimoto acomete a tireoide. Por quê? Porque você já tem uma genética frágil. Aí você passa um estresse. Aí fica a culpa só do estresse, né? E como modular? Mas na verdade começou há muitos anos atrás com o excesso de alimentos inflamatórios. Aí água mole, pedra É, dura, tanto bate até que fura. Aí de... exato. Por isso que o implante, né? A reabilitação por parte do dentista, principalmente focando aí não só a Sim, estética, que é o que mais aparece, mas principalmente a função, é extremamente importante porque a digestão, a parte mecânica é só os dentes que podem fazer.
Não tem mais. Comeu pedaço, infelizmente, não vai digerir, né? Não vai digerir, vai apodrecer dentro do intestino, isso vai provocar uma desbiose, vai favorecer outras bactérias, né? E aí nós vamos ter repercussões sistêmicas em função disso, como você tem bem Sim, salientado aí, exatamente. né? Agora, especificamente falando, né, Lívia, poxa, como é que toda essa história pode afetar, por exemplo, acho que tem alguns pacientes também nos assistindo aqui, a gente tem algumas doenças muito prevalentes na boca, né? Dentre as principais, podemos dizer as duas, que é cárie, né, que é uma doença totalmente dependente aí de açúcar e amido, e a doença periodontal. Essa daí é uma doença já mais multifatorial, né? Ela tem um fundo genético, ela tem um fundo de modulação de resposta inflamatória, tem um fundo também, um viés aí de bactéria. Mas a gente sabe que isso tudo está acontecendo num contexto que é o corpo humano, né? E o corpo humano ele tem uma maior performance, maior capacidade de reagir, tanto mais quanto mais nutrido ele tiver. Então, você pega uma doença periodontal aí que acomete cerca de 60% da população adulta, e a gente sabe através da periodontia médica que a doença periodontal ela tem uma correlação muito grande com comorbidades, com modulando, iniciando, agravando, maximizando, por exemplo, doenças cardíacas, diabetes, doenças do intestino, síndrome metabólica, artrite, aneurismas, parto prematuro, enfim, uma série de comorbidades inflamatórias. A doença periodontal ela participa modulando, iniciando, agravando o quadro, né? Poxa, e onde que entra a nutrição nisso daí? Será que existe algum tipo de alimentação? Será que a ausência de nutrientes afeta a severidade da doença? Ou da manifestação na boca? A gente sabe que na cárie sim, né? Come doce o dia inteiro, bolacha o dia inteiro, refrigerante o dia inteiro, vai ter cárie, né? Agora, nas outras doenças, como a doença periodontal, que é uma doença que repercute muito em comorbidades, né? Como é que a gente poderia Eu enxergar acho isso assim, daí? quando né, me pedem para fazer um resumo do que seria uma alimentação ideal, eu acho que quando você reduz a quantidade de farináceos, você vai consumir comida de verdade, né? Então você vai desembrulhar menos e descascar mais. E quando a gente fala em mais frutas, mais verduras e mais legumes, obviamente você está oferecendo as vitaminas e os minerais que a natureza, né, criou para nós consumirmos e para você ter os dentes saudáveis, os ossos saudáveis. Então, o que a gente sugere? Consumir de 3 a 5 frutas por dia. E dificilmente a maioria das pessoas tem esse consumo. Normalmente é uma, no máximo duas. Fruta diferente, né? Frutas Frutas diferentes, de preferência, porque não diferentes. adianta comer 4, 5 bananas, né? Principalmente a É. banana, falando, claro, fruta é fruto saudável, obviamente, né? Claro que de acordo com a genética de cada um. Mas as que são mais doces, né? Banana, abacaxi, a manga. Então, mais resumidamente, quanto menos farinha você consumir, menos derivado, né, de leite, você vai ter a possibilidade de consumir mais comida de verdade. Então, aí que você vai ofertar as vitaminas e minerais, né? As nuts também, né, são boas fontes de minerais, principalmente de selênio, né, de molibdênio, de zinco. Então, entre as refeições, por exemplo, né, lanche da manhã, lanche da tarde, você consumiu uma fruta com uma porção de nuts, você já tem ali carboidrato, proteína e lipídio, né? Carboidrato da fruta e a parte da proteína e dos lipídios nas nuts, né? Então você tem uma mini refeição, né, fazendo esse equilíbrio, esse consumo de ambos. Então, acho que, e claro, né, quando a gente fala de vitamina C, por exemplo, que é muito importante nessa questão aí, né, da parte de cárie, etc., não tem nem comparação, né? Por exemplo, ó, vamos falar do camu camu, que é uma fruta nossa, lá da Amazônia, né? E que tem 60 vezes mais vitamina C do que uma laranja, por exemplo.
né? Ai, Ah, você falou em laranja. Agora vamos sim. uma orientação, né? Não sei se as pessoas sabem, mas existe cirrose, né, por conta de suco de laranja. Porque a frutose, né, que é o açúcar que tem na laranja, ela só tem uma célula no corpo que aceita a frutose, que é o hepatócito do fígado, né? Então, a pessoa que começa a tomar copos e copos de suco de laranja, achando que isso é saudável, na verdade, ela está promovendo uma sobrecarga hepática violenta. Né? Além de isso gerar acúmulo de gordura no fígado, pode Então, levar a uma longo cirrose, né? prazo, sim. Não só o famoso suco de laranja, mas tem o suco de uva também, né? Mas de uva também, né? Exato, exato. Que hoje é vendido, Isso. né, pela indústria sob o rótulo de ser saudável, de ser integral, de ser bom, em substituição ao refrigerante. Mas provoca tanto mais mal do Na que o verdade, refrigerante, assim, né? se consumido ocasionalmente, obviamente tudo em equilíbrio. Quem come pouco, come Sim, de tudo um pouco. Mas o que acontece é que as pessoas, né, têm o hábito de consumir diariamente, às vezes 2 a 3 vezes por dia, né? Acreditando que aquilo seja saudável. Então, acho que isso que a gente tem que também compartilhar, né? Dessa questão do equilíbrio. Então, assim, quando a gente faz um suco de laranja, vocês sabem que a gente utiliza de 3 a 4, às vezes até 5 laranjas, né? E quem criou o espremedor de laranja foi o homem, né? Porque a natureza criou ela integral para nós consumirmos, mastigarmos, né? Com albedo. O albedo, para quem não sabe, é aquela parte branca, né? Obviamente, descascar, tirar as sementes e consumir com o famoso bagaço, bagaço, né? né? Que às vezes a pessoa tira que é aquela parte branquinha. Que é o Exatamente. Então antídoto, aí né? que tá, né? O segredo. Então, quando você consome, por exemplo, em quantos minutos, né, vamos falar, não é nem minutos, em segundos você engole um meio copo aí de suco de laranja. E isso, né, para o seu pâncreas, ele vai produzir insulina, muita insulina rapidamente. Agora, quanto tempo você levaria para consumir de 4 a 5 laranjas? Até você descascar, até você tirar as sementes, até você mastigar É, bem, né? E justamente vai ter a frutose, né, envolvida pela fibra, né, que são os gominhos, e o próprio albedo, que é o bagaço. Então, isso para o organismo vai entrando lentamente no seu organismo e a frutose com a fibra. Agora, quando você toma um suco que é pura frutose, mesmo que seja da fruta, mas aí você tem esse pico aí de insulina. E pegando o gancho, falando de resistência à insulina, de suco, de fruta, etc., você falou de cirrose, também tem a questão do chiclete, né? Porque você pode mastigar um chiclete, que uhum. é sugar free, né? Antigamente falava diet, né? E isso também pode estimular. Então, por exemplo, você tá mastigando, você não está engolindo nada, né? Você está só apenas mastigando. E para o teu cérebro, você está mandando uma mensagem do quê? De doce, né? Então, quando a Perfeito. língua não sabe se é adoçante ou se é um doce. Ela só sabe que é doce. Não sabe se é açúcar ou se é adoçante, perdão. Açúcar ou adoçante. Ela sabe que é doce. Quando ela sente o doce, ela manda mensagem para o cérebro. O cérebro manda mensagem para o pâncreas e o pâncreas libera a insulina. Então, você pode desenvolver, pode parecer estranho isso que eu vou falar, mas é verdade. Você pode desenvolver uma resistência à insulina por mastigar chiclete diariamente. Então, são pequenos hábitos que às vezes, né, quando você muda, faz a diferença. Olha que Você está louco, estimulando a produção de insulina sem estar que entrando o louco, né? alimento. Porque quando você mastiga chiclete, não entra nada, né? Tem gente que é viciada em Então, mastigar tem, chiclete o dia tem inteiro, gente né? que sim, né? Mas na verdade não está entrando alimento. E fica com resistência É? insulínica, não sabe por quê, né? Não Aí fica sabe com por quê. resistência É só insulínica, não um, sabe por um quê, né? chiclete inocente, né? Mas torna-se um hábito, né? A bala, É. igual, né? Ela dá o estímulo da mesma maneira. Então, Sabe que eu estava lendo aqui uns trabalhos sobre nutrição, né, e as doenças bucais, e é uma coisa interessante, né? É impressionante o papel, né, da vitamina D na manifestação das doenças bucais, né? Então,
por exemplo, aqui, baixas doses de vitamina D, elas estão relacionadas ao aumento de sangramento gengival, ou seja, o aumento do processo inflamatório na gengiva, né? Bem como também o aparecimento aí de problemas na cicatrização óssea, né? Então, você vai fazer um implante, por exemplo, ou vai extrair um siso, e você não tem nem ideia do nível de vitamina D do paciente, a cicatrização desse paciente ela pode ser extremamente prejudicada, né? Ser uma cicatrização deficiente, né? E como que a gente faz para melhorar esse nível de vitamina D? É só através da alimentação e só, ou a gente também pode trabalhar com uma suplementação? Normalmente a primeira opção, que é a mais barata de todas, é se expor ao sol, né? Principalmente aí com a palma das Uhum. mãos, né? Aí o melhor horário, bater no sol na palma das mãos, né? Porque a gente tem a pele dessa parte da mão muito mais fininha do que essa, né? Então chama de lâmina translúcida. Então você Perfeito. consegue aí fazer até uma questão, né, de tratar de silenciar alguns genes pelo simples fato de você tomar sol na palma das mãos. Pode parecer um pouco esquisito, mas se você criar esse hábito de tomar o sol do meio-dia ao meio-dia e 15, você vai aumentar os seus níveis de vitamina D de 15 a 20 minutos. Claro que depende da cor da pele da pessoa, né? Quanto mais claro, menos ela consegue se expor. Mas de 15 a 20 minutos, você consegue aí subir os seus níveis de vitamina D naturalmente, né? Porque se a gente for esperar pelo consumo alimentar da vitamina D, normalmente a gente encontra em cogumelo, né? Tanto que tem até o cogumelo de sol, né? Mas para você Uhum. ter a quantidade necessária para uma boa cicatrização óssea, como você está mencionando aí, para um implante, Agora, né, pré-cirúrgico, será que só consumir cogumelo vai ser suficiente, né? Então, não lógico, necessariamente. né? Não vai dar, né? Você Ela tem que precisa suplementar suplementar via via oral, você oral, vai né? ter esse. Eu particularmente suplemento os pacientes com vitamina D, né? E pacientes que vão fazer a cirurgia sempre pergunto qual que é o nível de vitamina D, porque em todos os trabalhos que a gente lê, a vitamina D ela exerce um papel Exatamente. fundamental, né? Não, principalmente a vitamina D, é quase um consenso, a gente sempre vê a D-hidroxi 25, né? 25 Palavrão, como é que é o hidróxido, mesmo o nome é, dela? normalmente, mas tem outras também, né? Exato. E aí tem outros também, que são as Sim, vitaminas do só complexo que, B, né? Que, como você sempre fala, a maioria da população já é exatamente. deficiente na vitamina B, né? No Principalmente quando, complexo né, da que você estava vitamina B. mencionando sangramento gengival, né? Isso é um indicador clássico aí de falta de vitaminas do complexo B, principalmente B12, de zinco. Tem a questão da higiene também, né? Que a gente sabe. Não, lógico, lógico. Mas os Sim, trabalhos, eles nivelam a higiene, né? Tem um jeito de você controlar, marcar estatisticamente o nível de higiene do paciente através do índice de placa, né? E o índice de sangramento é outro índice. E aí você mede o declínio da vitamina D, aumenta muito o sangramento, aumenta o processo inflamatório, né? É como se eu estivesse modulando, maximizando a resposta, né? exatamente. E eu acho importante também a gente comentar com quem está nos assistindo sobre quando a gente está falando de vitamina D3, né? Existe o sinergismo. Então a gente tem que mencionar também a vitamina K2. Claro que a gente pode suplementar via Sim. oral, E a A, mas né? falando da parte nutricional, onde a gente encontra a vitamina K2? Nas vísceras, né? No fígado, de boi. Sim. Ninguém come, né? Ninguém Né? come mais Eu víscera, como, né? ocasionalmente eu como, eu gosto, mas é raro quem goste. Raro, eu É gosto raro, também, mas é é raro, é raro, eu raro. como uma vez E hoje por a gente ano. tem tantas questões, né? Principalmente assim, eu consumo um fígado de uma vaca que eu, né, que é orgânica, que pasta, que toma sol, porque você também consumiu um fígado de uma vaca, né, que recebeu um monte de antibiótico e que ficou confinado, também até que ponto, né, não faz sentido, né? Então você tem que saber também qual fígado de qual vaca você está consumindo. Hoje em dia a gente tem muitas opções, né? Temos aí a marca Corim, né? Que tem frango, carne, peixe, ovos, café, tudo orgânico. Tem a Wessel também, que tem uma linha de orgânicos, então tem hambúrguer,
Tem filé mignon, picanha, alcatra. Hoje a gente encontra no mercado. E justamente a diferença é essa. Que o bicho, não, porque, né, como eu falei assim, gente, é o que a gente come, é o que a gente digere. E, na verdade, por exemplo, quando você está comendo um frango, na verdade, você não está comendo. O que você está comendo quando você come o filé de frango? Você está comendo, se ele comeu milho transgênico, você está comendo milho transgênico em formato de filé de frango, né? Então, a Exato. gente tem que pensar que o que a gente come hoje, né? Você é o que o alimento comeu ontem. Então, tem essa Perfeito. questão também. Então, voltando a D3, K2, etc. Então, na alimentação, a gente encontra nas vísceras a K2, né? E o que, que é importante? Então, quando vai suplementar a via oral, então a D3 com a K2, com a vitamina A, e porque a K2 é o GPS do cálcio, né? Falando aí da parte óssea aí de vocês, do dente, Sim. né? Da cicatrização, né? Exato. Não adianta, eu falo para os pacientes, não adianta você pegar e tomar cálcio, achando que isso vai fortalecer o dente sem tomar a vitamina K2, porque vai para tudo que é Para dar lugar, artéria. vai calcificar a artéria, vai calcificar, dar cálculo na boca, mas não vai para Exato. o osso e para o dente, né? Exatamente. O Sem a magnésio vitamina K. também, muito importante, né? Então, cacau é uma boa fonte de Exato. magnésio, né? Falando da parte nutricional. Então, você tem aí um chocolate 70%, né? Perfeito, sim. Agora, olha que louco, Lívia. Peguei aqui um negócio aqui para você, hein? Pegadinha aqui de última hora, né? Peraí. Estava lendo aqui alguns trabalhos, né, sobre como a dieta pode afetar a osteointegração, né? Porque eu sou implantodontista fazem 23 anos e olha o que eu encontrei. Para quem não sabe, eu sou mestre e doutor e uma das minhas linhas de pesquisa era trabalhar com animais, né, com roedores, estudando osteointegração. O efeito da dieta, né, de muita gordura e frutose, e o efeito negativo na nossa integração de implantes em ratos. Esse trabalho aqui, muito incrível, mostrou que a osseointegração... Ixi, cortou. Oi? Cortou. Opa! É que deu aqui, eu apertei o pause sem querer aqui. Olha que louco, né? Que informação interessante. Que a osseointegração, para mim é tudo óbvio, né? Depois que a gente entende. Ela é afetada, né? O que é a osseointegração? Um fenômeno em que o osso ele gruda, entre aspas, na superfície do implante, qualquer que seja o implante aí, seja de titânio ou de cerâmica, né? Esse fenômeno ele é prejudicado, estatisticamente significante em modelos animais, se o animal come uma dieta rica em frutose, ou seja, açúcares, carboidratos e gordura. Então, uma ração que eles aumentaram a quantidade, né? Isso é tudo controlado em laboratório, a quantidade de açúcar e a quantidade de gordura. Então, nesse estudo mostrou que coloca o implante e faz uma dieta dessa, o implante ele é muito pobre, o osso ele fica muito pobremente grudado no implante. Então, primeira informação, paciente viciada em doce, Refrigerante. em chocolates, que é a gordura mais o açúcar, ainda mais a hidrogenada, né? Doces, bolachas, o que acontece? Vai ter um impacto com certeza negativo na nossa integração do implante. Ponto. E aí esse trabalho faz o seguinte modelo também animal. Uma vez osso integrado em implante, você está lá com os implantes tudo beleza, e aí começa a comer muito açúcar e gordura. Esse trabalho também mostra que esse efeito também ele começa, a osso integração começa a diminuir. Ou seja, você tinha lá 40, 50% da superfície do implante grudado, o osso grudado no implante, ele cai para 20%. Porque a osteointegração ela é dinâmica, né? Ela é dinâmica, o osso é dinâmico. Então, olha que informação interessante. Lógico que isso eu não estou afirmando que isso acontece em humanos, mas é a plausibilidade biológica testada em animais, né? Óbvio que agora precisa fazer isso tudo em humanos, isso daí, mas é claro que isso vai impactar, né? Porque é a nutrição, né? É a inflamação, é tudo aquilo que nós discutimos agora, né? E por que que isso acaba acontecendo, Lívia? Você consegue fazer uma inferência aí? Porque uma dieta rica em açúcar
e gordura, né, ela pode afetar o Eu nosso acho que a gente tem que metabolismo. começar na parte do seguinte, eu sempre volto para a natureza, né? Porque, obviamente, ela é sábia. Na natureza, você não encontra associação de gordura e açúcar. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar um abacate, Abacate. e uma maçã ou uma banana. No abacate. Aí a gente coloca açúcar, né? Ou faz um No abacate. guacamole com sal rosa e coentro para quem gosta, quem não gosta. Não, você sabe assim, só uma piada. Você sabe Eu que o sei, brasileiro é o único eu que sei, eu coloca sei. açúcar no abacate, no mundo inteiro. Todo mundo Entrou coloca uma, limão entrou e uma sal, né? agora, na live que mora em Costa Rica. Lá, se você falar em Costa Rica para comer abacate com açúcar, eles morrem. Então é só com sal. Então na natureza, quando a gente fala, né, dos alimentos, das frutas, por exemplo, a gente tem o abacate, que é só gordura, e tem a banana e a maçã, que tem a frutose da própria fruta, que é o açúcar, né, o carboidrato. No amido, né? Frutose. Então você não tem nunca a união desses dois, que é o que é o que a gente encontra, né, dos produtos alimentícios, né? Por exemplo, um chocolate, ao leite, não só pelo fato do leite ter gordura, mas também por outras gorduras que eles adicionam ali, além de açúcares, né? Então, essa combinação é uma combinação que não existe na natureza. Então, você parte desse princípio, né? Respondendo a tua pergunta, o que eu acho. Então, se na natureza... Então, olha que louco, ó. Então, talvez o pior alimento para se dar, para quando se faz cirurgia na boca, seja Exatamente, sorvete. principalmente se for sorvete, né? Que vai, obviamente, desses tradicionais, gordura Gordura, hidrogenada. né? Exato, você concluiu bem, né? Então, um sorvete que vai leite e gordura hidrogenada, obviamente, não vai contribuir para a cicatrização óssea, pelo contrário, vai prejudicar. Então, a não ser que seja um sorvete, né? Que é a base de água. Uhum. Aí sim, Sorvete aí seria fica legal, né? perfeito. Olha que louco, né? Olha que louco, né? Quando a gente aprende a fazer cirurgia, né? A gente que não é nutricionista, a gente prescreve dieta para o paciente também, né? E geralmente a dieta é pastosa, a dieta é mais líquida, principalmente nos primeiros dias. Adivinha o que os pacientes comem? Sorvete, Tudo que iogurte, inflama. milkshake, né? Então, ou seja, a gente está trabalhando com toda a carga, né, de açúcar e gordura, jogando um alimento que não favorece a cicatrização óssea por puro desconhecimento Olha a nutricional. O importância da dentista não sabe nutrição na nutrição. odontologia, né? Deveria ser. Eu vou encomendar, viu, Olivia? Eu vou encomendar. Depois a gente pode Tá até bom. colocar no meu Instagram. Se você puder Claro. fazer essa gentileza de um pós-operatório de comida mole ou líquida, mas que Anti-inflamatória, não né? faça mal para a cicatrização óssea e sejam alimentos bons que vão Exatamente. nutrir a Hoje em dia a pessoa, gente né? tem inúmeras possibilidades, se você me permitir mostrar aqui, por exemplo, esse aqui é um iogurte vegetal, né, que inclusive é super prático, porque ele vem em sachê, ó, vem pequenininho, você pode colocar na mochila, na bolsa, viajar, avião, enfim, e basta você diluir em água e você já tem o iogurte. Esse daqui é a base de coco, né, tem esse aqui, obviamente, o sabor é coco, e tem o coco com frutas vermelhas, e tem inúmeros outros sabores, né? Esse é o iogurte vegetal de coco, mas a gente tem iogurte vegetal de castanha de caju, de outras fontes também, que são, né, deliciosos e não inflamam. Então, hoje a gente tem muitas opções, que nem você falou, né, de montar um cardápio anti-inflamatório num pós-cirúrgico. Hoje, você pode começar o dia, por exemplo, com um blend de proteínas. Vamos supor que a pessoa acabou de operar, né, tem que ficar só no líquido ou pastoso. Hoje a gente tem blends aí de aminoácidos que são... a gente fala em NNU, né, que é a capacidade de absorver o nitrogênio quando você come uma proteína. Então, a gente tem blends com NNU de 99%. Traduzindo, quando você come um ovo, aproximadamente, tá? Você come Endovenoso, um ovo, né? praticamente. Você vai digerir aquela proteína e aquilo vai ser metabolizado pelo seu organismo, pelos rins, inclusive, e você vai ter uma taxa de nitrogênio aí que você absorveu ou deixou de absorver. Quando é um ovo ou frango, a média é 40%, 50%. E esses blends de aminoácidos, 99% de NNU, que é a taxa de absorção de nitrogênio, então
E É um espetáculo, ainda mais espetáculo, hein? no dia a dia, né? Na correria que nós vivemos hoje em dia. Não, Ó, depois obviamente, você que me a passa aí, gente hein? óbvio, Coloca a no gente seu sempre Instagram. preza, né, por comida de verdade, né? A gente não estimula, claro, o consumo de industrializado, mas esse é a gente fala que é clean label, né? A gente tem grandes marcas hoje que não tem corante, conservante, os adoçantes que são utilizados são naturais quando são utilizados, né? Que aí a gente tem stevia, eritritol, xilitol, talmatina. Então, você pode começar um dia pós-cirúrgico diluindo esse blend aí de aminoácidos, tem sabor limão, laranja, e você já está extremamente nutrido, principalmente com fontes, né, de proteína, que são os aminoácidos, para auxiliar nessa cicatrização óssea aí, né? Porque a gente. O que são os aminoácidos do nosso corpo? São os tijolinhos, né? Então você. Aí estou dando um exemplo aí, estou fazendo ao vivo aí um planinho alimentar bem rápido do pós-cirúrgico. Então você pode ou consumir esse blend, ou você pode consumir um colágeno em pó, que também tem de inúmeros sabores. Tá me vendo? Subiu minha imagem? Tua É? imagem tá ruim. Acho que a Ixi, tua conexão não tá e boa, agora? não. Mas não tem jeito, É, né? Isso aí deixa eu ver foge se do eu nosso controle. Não tem gravar como. e voltar. Foi igual? Não, não. Vou Isso colocar aí, às minha vezes a direita. conexão que deu uma Então, piorada aí, né? tá Mas, ó, acabando. nossa live já está chegando mais ou menos no Beleza. limite, aí daqui a pouco ela cai, né? Mas fala aí pra gente o que seria um pós-operatório legal aí pra gente utilizar para não prejudicar a cicatrização óssea, como o trabalho aqui Então, mostra, né? além desses blends de aminoácidos, eu estava falando também do colágeno, né? Que também é fácil de diluir, consumir. Você pode bater com leite vegetal, com alguma fruta também de sua preferência. Você tem um café da manhã, um smoothie proteico, que tem carboidrato, proteína, lipídio e fonte aí de vitaminas e minerais, que você vai ter um café da manhã extremamente assim, equilibrado. Tem outro também, esse blend aqui, chama Flora New. Aqui tem mais de 40 frutas, verduras e legumes fermentados. Isso aqui para criança que não come muito bem, é criança de 0 a 100, né? Que tem adulto também que não se alimenta muito bem. Lembra um molho teriyaki, molho barbecue, você pode Não, é uma alinhar delícia isso e daí. beber, ou consumir puro, ou colocar no feijão das crianças, ou algum, né? Não, isso daí de sobremesa é uma E não delícia. perde nutriente, né? Isso aqui é alimento fermentado, isso aqui os japoneses consomem muitos fermentados, aqui no Brasil a gente não tem esse hábito, né? Como eu falei da alga também, né? A gente não tem o hábito de consumir alga, de colocar uma folha de alga numa sopa que a gente vai fazer. Aqui no Brasil ninguém faz isso, e a gente vai ficando deficiente de osso. Você, Eu né? faço. Você. Mas de 10 que eu acendo, 11 não faz, né? Tô brincando. E as águas, como eu falei, hoje a gente tem espirulina, clorela, em cápsulas, né, pequenas, fáceis de ser transportadas, que são fontes aí, né, de iodo, de vitaminas e minerais que também é excelente para o pós-operatório, por exemplo. Isso aqui, a espirulina e a clorela, os astronautas levam até para a NASA, para o espaço, né? Os astronautas levam para o espaço, que é um superfood que a gente fala. É uma alga que tem, além de vitaminas e minerais, tem tirosina, triptofano, um alimento maravilhoso, prático. Legal. Olivia, na Tá bom. verdade é o seguinte, isso aqui vai cair já já a live que já deu 1 hora e a Tá. conexão tá ruim. A gente vem outro dia só para falar então é, de uma nutrição Combinado. pós-operatória, que seria legal. Tá ótimo. Beleza? Vou Tá deixar bom. gravada a live aqui, tá? Maravilha. Mas beleza, pessoal. Então, gostaria de agradecer muito a Lívia aí pelo bate-papo, essas informações interessantes que a gente começa a mexer, né? Que a gente vê que a nutrição vai muito além do sorvete, né? E do iogurte num pós-operatório, né? E que isso pode ter um impacto importante na nossa cirurgia, principalmente se nós estamos fazendo cirurgias aí mais Sim, com complexas, né? certeza. E aí a gente volta Tá outro dia joia. para falar disso daí, Se então. der tempo, eu Tá queria bom, finalizar a pessoal? live com uma filosofia japonesa que é Kaizen, que é a melhora contínua. Então, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, a próxima live vai ser melhor que essa. Perfeito.
Não, mas isso aqui foi incrível. É que agora deu uma zoada aí na conexão, nós não estamos conseguindo ouvir direito o Eu que você falei está do falando. Kaizen, que é uma filosofia Então, japonesa que é melhor aí. contínua. Hoje melhor que Ah, ontem, sim, amanhã melhor que hoje. Então a próxima live vai ser melhor que essa. perfeito. Inclusive eu recomendo vocês seguir essa É filosofia que eu isso aí. utilizo na minha vida, eu recomendo. Kaizen. Obrigada, Então tá, um Celso. beijão Obrigada a então, Lívia. você, viu? Pela Obrigado, viu? oportunidade aí. Tamo junto. Outro. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau.